porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Ministério Pão Vivo, a gente chega para mais lições no livro de Deus. Começamos já com chave de ouro. O apóstolo Paulo declarando em sua carta aos Romanos: porque não me envergonho do Evangelho. Pois é, o poder de Deus. Note que, por um lado, a coragem, a dedicação, ele que sempre foi ousado na pregação, e por outro lado, o qualificativo que ele dá ao Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem qualquer, não é um conto, não é uma lenda, mas é a verdade. Ele chamou o Evangelho aqui, ele qualificou o Evangelho como o poder de Deus. Mas, poder de Deus para quê? Ou para quem? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É bom já ir anotando. Quando se inventa tantos dogmas, tantas doutrinas e falsas doutrinas para a salvação do homem, as Escrituras apostólicas, elas mostram, assim como o Salvador, como o Senhor Jesus Cristo tinha feito, eles mostram a base para a salvação. Crer no Evangelho. Lá em Romanos, no capítulo 10, versos 9 e 10, o apóstolo vai intensificar ainda mais esta verdade. Ele disse ali: pois todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Ele estava simplesmente repetindo aquela profecia de Joel 2, 28. Lá em Joel 2, 28, entre as muitas promessas da profecia para os últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele enumera vários fatos advindos do derramar do Espírito Santo. E entre todos estes, ele mostra: e todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Note como é simples. Jesus disse em João 5, 24: em verdade
em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Quantas garantias, quantas provas de que o evangelho do qual Pedro estava pregando na casa de Cornélio é a verdade. Pedro falava ali com tanta convicção. Aquela reunião, aquele culto, eu chamaria de culto doméstico, uma reunião de célula da igreja. Pedro foi tão específico. Ele, ao chamar Jesus de Nazaré, pois assim ele era conhecido, porque foi criado em Nazaré, ele diz logo em seguida que Deus nos enviou para pregar esta palavra. Mas que palavra, Pedro, que você está dizendo que Deus te enviou para pregar? É mostrar que Jesus de Nazaré não era Senhor apenas de uma nação, não era Senhor apenas de Israel, mas era Senhor de todos. E olha, ele sabia tanto de Jesus, ele sabia tanto do Evangelho, que ele falou para o povo até quando que se começou a pregação. Lembre que Jesus da Galileia, logicamente lá de Nazaré, ele foi para a Judéia, lá no Jordão, onde João estava batizando, e ele foi até lá para ser batizado também. E agora, nessa pregação, nesse culto, ele fala do início de seu ministério, da pregação. Ele fala que depois do batismo de João, ele voltando para a Galileia, onde que ele foi? Qual a primeira coisa que ele foi fazer? Lamentavelmente, antes dessa primeira ação, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas logo em seguida, ele foi até Nazaré, aonde ele foi criado. E ali ele pegou as Escrituras. Aliás, entregaram em suas mãos a Escritura do profeta Isaías, lá na sinagoga. E ele começa: o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para pregar as boas novas. Aleluia. A gente vai terminar, encerrar o vídeo aqui. Mas que lindo. A gente vai continuar mostrando que evangelho
simples, mas poderoso. Que evangelho prático o que os apóstolos pregavam e que Pedro pregou ali. Nós veremos a conclusão, o efeito desta pregação. Jesus, louvado seja o teu nome. Eu te louvo, que também faço parte dessa multidão que foi enviada. Eu também fui enviado para pregar este evangelho, para pregar a tua palavra, para dizer ao mundo que tu és o Senhor de todos. Aleluia. Amém e amém.